Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Feche os seus olhos. Cante esse hino orando ao Senhor de todo o seu coração. Não existe nada melhor do que nós estarmos aqui diante de Deus. Esqueça de tudo, feche os olhos. Agora eleve a sua alma aos céus, seu coração, sua mente, e cante ao Senhor, dizendo isso para Ele. Não existe nada. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Tudo foi criado por ti. Nós também para o teu louvor. Nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, Quero sempre te exaltar, pois tu és fiel a mim. pois tu és fiel. Fala a isso mim. para ele, pois tu és fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Toda a igreja, levante as mãos e cante. Bom está te servindo. Bom está te servindo, Com compromisso contigo. com compromisso contigo. Nada vai nos separar Nada vai nos separar do teu amor. do teu amor, Jesus. Não, 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 não. Bom é não, estar não, te servindo. Fala para ele. Bom é estar te servindo. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Tudo foi criado por ti. Pode abraçar os braços. Tudo foi criado por ti. Fala para ele, nós também para o teu louvor. Nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois tu és fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo. Bom é estar te servindo, Com compromisso. com compromisso contigo. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não, 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 não. Bom é estar te servindo. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus, Jesus, meu Jesus. meu Jesus. Meu amado Deus e glorioso e eterno Pai, nós entramos em oração nesse instante diante do trono da graça e nós o fazemos, meu Pai, com compromisso, como diz esse hino, porque o Senhor tem sido tão fiel a nós, meu Pai, e como não ter um compromisso com o Senhor, e o Senhor foi fiel e tem sido, antes mesmo da fundação do mundo, com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos teus cuidados.
que o Senhor nessa noite venha falar conosco através da tua palavra, porque a tua palavra é o alimento para a nossa alma. Meu Pai, a nossa alma está sedenta da tua palavra, da tua unção, do teu Espírito. Venha nos ungir, venha nos encher da tua presença nessa noite. Querido Deus, queremos exaltar o teu nome. Tu és a nossa luz, tu és a nossa salvação. No nome precioso do nosso amado Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, e que o Senhor, meu Pai, receba toda a honra e toda a glória, que possamos sair daqui hoje com o entendimento esclarecido, que possamos sair daqui hoje, meu Pai, guiado pela tua palavra, submisso às Escrituras. Abençoa os irmãos que aqui estão, os que não puderam vir. É isso que nós te pedimos, Senhor. Desde já te agradecemos de todo o nosso coração. E os que creem, digam assim seja. Amém. Graças a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Louve a Ele com as suas palmas, de todo o seu coração, isso com todas as suas forças. Graças a Deus. Amém? Muito bem, irmãos, vamos adorar o Senhor com esse hino e depois vamos ao momento da intercessão, tá? Vamos lá. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás pro céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Se você crê, cante, dizendo a Ele: Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, sim, ao teu lado, segura em tuas mãos. Eu nada temerei, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo.
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Pode tomar o assento, por favor. Abra sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127, versículo 1. Nós vamos ler juntos esses salmos, tá bom? Não conversar não, por gentileza. Nós iremos ler juntos os salmos. Se você não trouxe, acompanhe. Acompanhe na tela, Salmos 127, 1, 2, 7. 127. Está errado aí, Carlos. É 127. Isso. Vamos ler junto com o pastor? Vamos lá. O que está escrito lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir à tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Inútil. Inútil é quando nós confiamos na força dos nossos braços. Inútil é quando nós confiamos nos nossos amigos. Inútil é quando nós confiamos no governo, no presidente, num partido. Inútil é quando nós confiamos nas nossas obras, para querer manipular a Deus. Inútil, está escrito, é trabalhar de dia e de noite, se o Senhor não estiver edificando a sua fé, edificando a sua vida. Está escrito, se o Senhor não edificar a casa, se Ele não for a rocha, se Ele não for ali o seu apoio, se Ele não for o seu socorro, se Ele não for aquilo que você tem buscado em outras pessoas, tudo que você está fazendo, tudo que nós viemos a fazer é inútil. O salmista está nos alertando, isso pega, o salmista está nos alertando que toda a nossa fé, toda a nossa confiança deve estar exclusivamente no Senhor. Porque quando nós colocamos as nossas expectativas, quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos o nosso coração na dependência de alguém ou de alguma coisa, nós nos decepcionamos. Primeiro nós nos decepcionamos com as pessoas, depois nós nos decepcionamos com nós mesmos. Porque tanto pessoas, ou coisas, ou nós mesmos, somos limitados, somos falhos, bem limitados. E o nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado, Ele é um Deus todo-poderoso. É Ele que guarda a nossa casa, é Ele que guarda a nossa família, é Ele que guarda os nossos filhos, é Ele que trabalha na conversão, é Ele que chama, é Ele que revela o Evangelho nos corações. Então o que nós temos que fazer? Colocar toda a nossa confiança no Senhor. Amém? E é isso que eu quero que você faça agora. De repente você tem passado lutas, dificuldades, problemas, até mesmo econômicos, financeiros. De repente você está atolado de dívida e você não sabe o que fazer, está terminando um ano. De repente as suas finanças estão todas descontroladas, porque de repente você meteu a mão entre as pernas, ou as pernas entre as mãos, ou colocou a carroça na frente dos bois,
ou você não tem tido uma maturidade econômica para lidar com as suas finanças, isso já há anos. Você não tem uma planilha, você não é uma pessoa organizada. Enquanto não houver uma organização financeira, enquanto não houver uma planilha, ali, ainda que seja no caderninho simples, você não precisa de um computador para fazer uma planilha, não. É só você pegar uma caneta, é você pegar um papel, é você pegar um caderno e colocar lá as suas despesas, colocar o quanto você ganha, e aí você vai tirar as suas despesas do que você ganha, e você vai ver o quanto sobra para você, que você pode usar. E se você também não tiver um fundo de reserva, você não guardar alguma coisa, olhe para mim, por favor. Quando vir o dia mal, porque vem para todo mundo, você vai ficar desesperada. Você vai ficar desesperado. Por quê? Porque falta maturidade, falta uma mordomia cristã na vida financeira. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. O culpado da minha vida, situação financeira, é minha, se eu não administrar direito. Se você está apertado financeiramente, é porque você não está sendo um péssimo administrador, você não está administrando correto. Eu nem sei porque eu estou falando isso. É porque você está gastando no que não é para gastar, você não tem controle nenhum, é aquele tipo de pessoas que acham que é o expert, está tudo aqui, ó, na cabeça, e então já era, porque hora ou outra a nossa cabeça falha, ou não falha, a gente esquece as coisas, ou não esquece, hora ou outra eu estou esquecendo, e a idade vai chegando, eu estou esquecendo mais ainda. Então não guarda nada na cabeça, faz a coisa certa, para de ficar perdendo tempo nas redes sociais, para um pouco, senta, deixa o vício para lá. Para muita gente as redes sociais se tornou um vício, pior que a maconha, pior que as drogas, não vive sem, não vive, por isso fica com dor de cabeça, fica com sono, por isso que fica indisposto, indisposta, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo para nada, porque se tornou um viciado. A coisa é tão séria. Você quer saber quando uma pessoa já está viciada? É quando ela acorda, e a primeira coisa que ela faz é pegar no celular para ver se alguém mandou alguma mensagem. Ela nem ora, ela nem pega a Bíblia para ler. Quando não dorme com o celular do lado, não pode ver a luzinha acender, é um vício. Isso é muito sério, irmãos. Então que você possa colocar toda a sua confiança no Senhor. Amém? Dobre os seus joelhos aí agora, vamos ao momento da intercessão. Eu quero convidar o Ronaldo para vir orar por vocês aqui, em nome de Cristo Jesus. Por favor, que você possa orar de todo o seu coração, com toda a sua fé em Cristo Jesus. Agora é momento da gente falar com o nosso Senhor. Pai querido e Pai amado, é no nome do Teu Santo Filho Jesus, que de joelhos, meu Deus, nos colocamos diante do trono da graça, o trono da misericórdia, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha nos ajudar. Sabemos, meu Deus, que muitas das situações fomos nós quem nos colocamos. A falta de entendimento, meu Deus, nos ajuda. Nós sabemos, meu Deus, das nossas limitações, dificuldades, o quanto nós necessitamos que o Senhor, meu Deus, seja o nosso auxílio, seja o nosso escudo, a nossa proteção. Somos pecadores, meu Deus, muitas das vezes essa vontade, o nosso querer nos limita, meu Deus, e nos leva a cometer erros, meu Deus, que não deveriam ser cometidos. E aí, meu Deus, vem as consequências, vem as situações, os problemas, vem as dificuldades. Então ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que aqui de joelhos, meu Deus, neste momento, meu Pai, invoca o Teu santo nome, no pedido de socorro, de ajuda, meu Pai, esse, meu Deus, que
está com problemas, meu Deus, seja na família, seja na saúde, financeiro, meu Deus, seja problema espiritual, venha tocar agora nesse, meu Deus, e trazer, meu Deus, a resposta, trazer para ele, meu Deus, a mudança que só o Senhor pode fazer, meu Deus, e nos conduzir, meu Deus, nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Como o salmista ele disse, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e vão ficar vigiando o outro. Põe as tuas mãos, Senhor, guarda, edifica a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Nós colocamos toda a nossa confiança, a nossa vida no Senhor, e desde já nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus que oramos, e os que creem digam amém. Graças a Deus, amém? Fiquem todos em pé, por gentileza, no seu lugar. Fique em pé. Eu gostaria que você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe as suas dádivas, as suas ofertas, que você possa se dirigir até o gasofilácio, aqui está à sua esquerda, e você possa então ofertar ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que dá, mas dá com alegria. Então que você possa fazer isso com um coração grato, generoso, tá bom? Posso se dirigir ali à sua esquerda, em nome de Cristo Jesus. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor, o único que é digno, de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas a Ele ministramos o louvor. Toda a igreja, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exalte a Ele, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, batendo palmas, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos, joga a mão lá em cima assim, ó, a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, batendo palmas, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus. Podem tomar o assento. Apocalipse capítulo 8. A abertura
do sétimo selo. Vamos ler o versículo 1 ao 13. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora. Então, vi os 7 anjos, que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Versículo 6. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, se prepararam para tocar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se transformou em abismo, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte. O que a águia dizia? Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Sobre essas últimas 3 trombetas, que os anjos vão tocar, que a voz do céu, vindo da águia, disse: ai, ai da terra. Nós iremos falar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Eu quero meditar com você nesse capítulo 8, aonde quando se abre o último selo, quando parece que tudo havia acabado, aparece 7 anjos com 7 trombetas. No Antigo Testamento, as trombetas, elas eram usadas para convocar o povo de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Aqui os 7 selos se desdobram
nas 7 trombetas, e esta, por sua vez, prepararão o caminho das 7 taças, que depois nós viremos no capítulo 16. Trata-se de uma progressão da ação do juízo de Deus na terra. Os selos anunciaram o princípio dos juízos. As trombetas, então, intensifica as dores do juízo. E as taças, então, nós vamos ver mais na frente, vão completar o juízo final do nosso Deus. Então, o pano de fundo aqui envolve sofrimento. O sofrimento da igreja em meio ao Império Romano, que eles estavam sendo oprimidos. Então, nesse conteúdo transcendente o tempo, então, o próprio Deus revela a soberania de Cristo na história. E a certeza de que o juízo de Deus virá sobre os ímpios e os ídolos do mundo. Olhe para mim, irmãos, não mexa em nada. As pessoas hoje em dia, elas estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Tem até uma música que fala sobre isso, não é? Que não, como não houvesse, você tem que viver. É o dito popular hoje, você senta com pessoas, elas querem curtir e querem viver como se não houvesse o amanhã. E muitos cristãos, por incrível que pareça, estão vivendo a sua fé em Deus como se não houvesse o juízo final. E por isso que ainda não se converteram de fato e de verdade, mas sim vestiram uma roupa de uma instituição. Estão se aventurando na igreja, estão vivendo como se não houvesse o dia de prestação de contas, estão desapercebidos, estão vivendo na prática do pecado, estão vivendo na mentira, estão vivendo no erro, estão vivendo no engano, está vivendo de uma forma que sabe que desagrada a Deus, mas pintou um Senhor, um Deus na sua mente que é um Deus bonzinho. Além do mais, Ele amou o mundo, e Ele vai levar em consideração, Ele vai passar o pano nos seus pecados. O pecado, ele fere a Deus, o pecado, ele traz a ira de Deus para o pecador, irmãos. E eu quero dizer para vocês, que fazem parte da igreja de Cristo, que nós não devemos nos assustar com o que está por vir sobre essa terra. Hoje em dia dificilmente você vê pastores nos púlpitos pregando sobre o juízo de Deus, mas sim um Deus motivador, um Deus que é amor, um Deus que não liga do jeito que a pessoa vive, que ele pode viver de qualquer forma, de qualquer jeito, um Deus genérico. Mas o Deus das Escrituras, Ele é um Deus que quando Ele apareceu para Moisés no Monte Sinai, Ele apareceu como esses trovões, que aparece aqui na leitura do Apocalipse, vozes, o monte fumegava, a terra tremia. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é um Deus vingador. Ele vinga o pecado. Você pode ver, Deus, Ele ama o pecador, sim, mas Ele odeia o pecado. E Ele não vai punir apenas o pecado, Ele vai punir aquele que vive na prática do pecado, aquele pecador que não se arrependeu, que continuou nas práticas pecaminosas, que rejeitaram a graça de Deus, o presente de Deus, para a salvação da sua alma. Quantas pessoas estão rejeitando Jesus? Quantas pessoas estão cuspindo na cruz? Quantas pessoas estão vivendo o evangélico da hipergraça,
sem compromisso. Nós cantamos no início do culto que nós estamos nos reunindo com compromisso. Um Deus que foi, é e sempre será fiel com a sua igreja. Eu gostaria de que você colocasse os seus olhos no versículo 1, quando ele disse, quando ele abre o 7º selo, diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, o Cordeiro, o Senhor Jesus, houve silêncio no céu. Quanto tempo houve um silêncio no céu? Foi cronometrado. Quanto tempo? Quanto, irmãos? Meia hora. Houve um silêncio. Esse silêncio expressa a reverência da majestade de Deus, como diz em Abacuque capítulo 2, versículo 20, coloca aí, Carlos, Abacuque capítulo 2, versículo 20, vamos ler comigo o texto, Abacuque capítulo 2, versículo 20, olha o que está escrito aí, encontrou, irmão? Abacuque, não tem Abacuque? Tem certeza? Achou? Abacuque capítulo 2, achou, 2, versículo 20, fique bem atento na transmissão, vamos ler, irmãos, o que está escrito ali? O Senhor, porém, está no seu santo templo, o que ele disse? Cale-se diante dele toda a terra, porque ele é santo. Eu duvido que alguém vai ter coragem de abrir a boca quando estiver diante dele. Eu sou um deles, que eu não me ousarei abrir a minha boca, levantar a minha cabeça. Tamanha santidade que é o do Senhor. De repente alguém tem algum corajoso aqui, que sequer irá conseguir olhar. Deus é santo, irmão. A gente só consegue chegar diante dele, na presença dele, ser justificado por ele, por meio de Jesus, quando nós estamos em Cristo, lavado e redimido no sangue dele, quando nós nos revestimos da justiça de Cristo, aquilo que ele fez na cruz por nós. Aí quando Deus olha para mim, ele olha para você, que está revestido da justiça de Cristo, que se batizou nas águas, enterrou a sua vida neste mundo, esse mundo morreu para você, você não está vivo mais para esse mundo morreu para você. E quando ele vem te tentar, quando ele vem querer te comprar, você tira o atestado de óbito do bolso e mostra para ele: estou morto para você, estou morto mundo, estou morto pecado, estou morto diabo, estou morto, eu estou vivo para Cristo. Quem está morto para este mundo não tem reação nenhuma com as coisas deste mundo, nada deste mundo o atrai, nada deste mundo faz se curvar diante dele, nada. Quando a pessoa está morta para este mundo, ela não tem ambição nenhuma, ela não busca as coisas dessa terra, ela busca as coisas do alto, como disse o João: buscai as coisas que vêm do alto. Eu espero que essa semana, a semana da santificação, a semana da santidade, eu espero que você, de fato, de verdade, esteja separando um tempinho, separando um momento no seu dia, para você se aprofundar nas Escrituras, para você fazer o seu jejum, para você orar, para você adorar, para você se quebrantar diante de Deus, humilhar a sua carne. Eu achei muito bonito hoje, um senhor do grupo do Ministério de Homens, mandou uma mensagem para mim no particular, falando: pastor, eu quero uma orientação do Senhor, eu vou fazer assim o meu jejum, pastor, eu vou mortificar minha carne, eu quero matar minha carne, eu quero deixar minha carne na lona, eu quero humilhar minha carne, e quais são os livros da Bíblia que eu posso estar lendo neste momento, que eu preciso disso, eu quero me envolver com Deus, eu quero Deus. Olha que bonito,
Eu fico muito feliz quando ele falou, desculpa o incômodo, eu falei, se todo o incômodo fosse esse, eu fico muito feliz em receber uma mensagem dessa. É o Espírito Santo movendo dentro dele, é o Espírito Santo trabalhando nele, é o Espírito Santo separando ele, é o Espírito Santo cuidando dele, é o Espírito Santo querendo moldar Jesus nele, o Espírito Santo agindo no interior dele. Você sabe que quem tem o Espírito Santo não fica acomodado. O Espírito Santo, a Bíblia diz que desde a criação, quando Deus criou o céu e a terra, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito Santo está sempre em movimento, irmãos. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo é incomodada, ele sempre está em movimento. O Espírito Santo sempre está se movendo dentro dele, na mente dele, em favor das coisas de Deus. Ele sempre está pensando nas coisas do alto. Ele tem as suas responsabilidades, ela tem as suas responsabilidades de casa, do trabalho, em prestação de serviço, mas mesmo lá onde está, o pensamento está em Deus, o coração está em Deus, não está nas coisas desse mundo, e sempre dizendo assim, aonde que eu posso servir melhor, como que eu posso ser mais usado pelo Senhor. Meu Pai trabalha em mim, porque o juízo está aí, vindo sobre a terra, e quando o juízo de Deus for derramado na terra, vai haver choro, vai haver pranto, as pessoas vão procurar a morte vai fugir dela, as pessoas vão querer se esconder nas cavernas. Lemos uns cultos anteriores, as pessoas irão querer se esconder nas cavernas e clamar para as cavernas caírem sobre a cabeça dela, porque grande será o dia do juízo, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara, isso vem acontecendo e irá acontecer logo após a morte de uma pessoa. Paulo chega a dizer o seguinte, que está ordenado ao homem a morrer uma única vez, após isso vem o juízo. Após a morte vem o juízo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, quando você morrer, você não vai ficar no sono profundo, não. Quando nós morremos, nós não iremos ir para o nosso corpo para o cemitério, a nossa alma vai dormir até o dia, esperar o dia da volta de Jesus, não, porque quem morre é o corpo. Quando você e eu, nós morrermos, você já vai receber a sua punição, você já será julgado. Se você não tiver em Cristo Jesus, daqui da igreja você vai para o inferno, ou fora da igreja, se estiver brincando com Deus, se não estiver levando a Deus a sério ou deixando para depois. E sabe qual que vai ser o duro? Eu ser chamado para ir lá fazer teu velório, e diante do teu caixão, e saber que não tinha compromisso nenhum, que não nasceu de Deus. O triste é isso, viveu atrás das coisas desse mundo, ou fazer as suas próprias vontades. Queridos, isso é muito sério. A Bíblia diz que quando morreu o rico, ele foi levado pelos anjos de Deus para o inferno, e morreu Lázaro, o mendigo, e foi levado também pelos anjos do seio de Abraão, o paraíso, para desfrutar com Deus. Quando eu e você morrer, a nossa alma sai do nosso corpo, já vai para o destino, ou com Deus, ou no inferno. Se Deus lhe desse, ou me desse, se desse a cada um de nós 3 segundos, só para a gente dar uma olhadinha no inferno, e voltasse, você ia voltar gritando, você ia voltar pedindo perdão, você ia voltar abandonando o pecado, você ia querer ser pastor, você ia vender tudo, você ia abrir mão, você ia querer viver para Deus. Mas o Senhor tem revelado tudo isso nas Escrituras. Por que será que nós estamos estudando o livro do Apocalipse? Nesse momento, o Senhor está revelando o que está por vir. Por quê? Porque Ele não quer que nenhum de nós venhamos sofrer a sua ira, o seu juízo, o silêncio aqui diante do tribunal celestial, antes da sentença,
das trombetas, irmãos, esse silêncio que acontece antes de Deus agir, é que acontece também nas nossas vidas. Às vezes nós oramos, e parece que tudo está em silêncio, a gente não vê o agir, não vê resposta. É porque Deus está se preparando para agir, e quando Ele agir, agindo Deus, quem impedirá em nossas vidas? Amém? Versículo 2: então os 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus, lhe foram dadas trombetas. Esses 7 anjos que estão em posição de prontidão diante do trono, eles estão à disposição do trabalho do Senhor. Esses anjos estão o quê? É o que Ele espera da igreja, que eu e você venhamos estar de prontidão a serviço do Senhor. Repetindo, as trombetas no Antigo Testamento tinham várias funções. Primeiro, convocar o povo. Segundo, anunciar guerra. Terceiro, proclamar o dia do Senhor. E quarto, introduzir o ano jubileu. Isso está escrito em Levítico capítulo 25, versículo 9. Então aqui as trombetas anunciam o juízo divino. Repita comigo: as trombetas, elas anunciam o juízo divino. Irmãos, cada toque aqui é uma marca de intervenção direta de Deus na história. Cada trombeta que é tocada e o anjo agindo, é Deus trabalhando na história. Nos versos 3 e 4, então João diz assim: veio outro anjo que ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações de quem? De quem? Dos santos, daqueles que foram separados para Deus. O altar celestial aqui, ele lembra o altar de incenso do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 30. O incenso simboliza as orações do povo. Aqui há consolo poderoso de Deus, a gente vê aqui no texto, porque antes de Deus, Ele derramar o juízo dEle sobre a terra, Ele ouvirá a oração dos santos que sobem até Ele, porque Deus ouve o clamor de uma igreja perseguida, e Ele traz juntamente o livramento para a sua igreja. Amém? Seja qual for a sua perseguição, a sua luta, clame a Deus, ore a Deus, invoque a Deus, porque isso subirá até o trono do Senhor, e o Senhor enviará providência. Amém? Versículo 5: o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Repita comigo: houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olhe para mim. O mesmo altar que representa ou que recebe as orações, a intercessão do santo, ele também é o ponto de partida para o juízo de Deus. Do mesmo altar que vem a proteção da igreja, vai vir o juízo do Senhor. O ensino aqui de hoje é bem claro, irmãos. Primeiro, as orações dos santos participam da história aqui no livro do Apocalipse. E segundo, Deus age em resposta da intercessão do seu povo. Versículo 6: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Aqui é uma pausa para a preparação militar. Está tudo preparado. Você consegue imaginar 7 anjos com a trombeta na mão, já preparado para agir depois do silêncio, depois do Senhor ouvir as orações dos santos, depois do Senhor responder às orações dos santos. Então o Senhor, Ele acolhe os santos, recebe a sua igreja. Então Ele começa a dar ordem,
Então os anjos com a trombeta nas mãos, eles começam a sair um a um, para executar a ordem do Senhor dos Exércitos. Então sai o primeiro anjo, toca a trombeta, versículo 7, houve granizo e um fogo misturado com sangue, e foram lançados aonde? Aonde, irmãos? Sobre a terra, na terra, e foi queimado a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O primeiro toque aqui, ele atinge a terra fértil, a criação de Deus. O juízo é limitado nesse momento, porque ele começa queimando e destruindo apenas uma terça parte, indicando o que com isso? Que Deus ainda, misericordiosamente, ele restringe a sua ira. Você vê essas tragédias, você vê esses desastres, você vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, você vê as coisas que estão acontecendo, guerra de países, crianças morrendo, famílias sendo destruídas, sendo soterradas, sangue sendo derramado sobre a terra, e mesmo assim o Senhor ainda tem restringido a sua ira. Isso é um alerta para o povo, é um alerta para a igreja, é um alerta para mim, é um alerta para eu e você colocar a nossa barba de molho. Às vezes a gente vê uma mãe chorando do nosso lado, e poderia ser a nossa mãe, ou poderia ser você, mãe, chorando pelo seu filho, gemendo pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. O cenário lembra as pragas do Egito, irmãos. Esse cenário aqui, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele observa que as pragas do Egito são propósitos do juízo escatológico de Deus. Aqui Deus mostra que a natureza não é neutra, ela pode ser um instrumento de juízo. Olha o versículo 8 e 9, o segundo anjo toca a trombeta, agora sai o segundo, algo como um grande monte ardente em fogo, é lançado no mar, e a terça parte do mar se tornou sangue. Você consegue fazer esse paralelo com as pragas do Egito? Quando Deus, ele foi salvar o seu povo, ele lançou pragas. Lembra quando o mar se tornou em sangue? Não será diferente. É como punição na vida do ímpio. Então morreu a terça parte das criaturas do mar que tinham vida, e foi destruída a terça parte dos navios. O segundo toque então agora não atinge mais a terra, porque a terça parte foi atingida. Agora o segundo toque atinge aonde? Vamos lá, irmãos, atinge aonde? Aonde, queridos? Fique em pé, por gentileza, por favor. Respira fundo. Diga amém, Jesus. Deixa eu dormir não, Senhor. Diga, mata a minha carne. Senta. Então agora o segundo, não conversa não tira o seu foco, não voa não, ainda mais se você tem dificuldade de prestar atenção, de entender, foque agora. O segundo toque então agora atinge aonde? O mar, é o símbolo do comércio e do poder humano, irmão. O monte ardendo pode ser uma figura de um vulcão. Um vulcão quando entra em erupção. Um corpo celeste. Mas o foco aqui não é o fenômeno físico em si, mas o impacto espiritual. Deus atinge as estruturas econômicas e marítimas do mundo. A mensagem é bem clara. O mundo confia em recursos, mas Deus pode desmontar toda a segurança humana em um instante, em um estralar de dedos. Não se apoie nos recursos deste mundo, se apoie no Deus Todo-Poderoso. Versos 10 e 11,
Sai o terceiro anjo, tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e cai sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em abismo, e muitos homens morreram, por causa dessas águas. Por quê? Porque eles se tornaram amargas. Agora o terceiro juízo afeta a fonte de água doce, aquilo que sustenta a vida. O nome Absinto em hebraico significa La'anarra, o significado de amargura venenosa. É símbolo da corrupção espiritual e do castigo divino que torna amarga toda a existência humana. Vai chegar uma época, vai chegar um momento que o Senhor irá tornar amargo a existência humana. Nunca mais esqueça do que eu vou dizer aqui. Quando o homem rejeita a Deus, o que era doce se torna amargo. Eu vou repetir aqui, preste muita atenção, nunca mais se esqueça disso. Quando o homem rejeita a Deus, aquilo que era doce se torna amargo. Aquilo que veio como uma bênção, isso pode se tornar um ídolo, uma maldição na sua vida. Versículo 12 e 13. Quando o quarto anjo, agora sai o quarto anjo, tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à da noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz. O que essa águia dizia mesmo, irmãos? Ai, ai, ai dos que moram aonde? Na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para trocar. Meu Deus, você começa a olhar para o cenário, e aí quando chega no quarto anjo, faltando 3, esse quarto anjo, então ele começa a dizer: ai, vem coisa pior aí, vem mais chumbo grosso. Irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, estava lendo, eu comecei a imaginar a cena. Meu coração começou, não por mim, pelos ímpios, para aqueles meus amigos que não aceitaram Jesus e não aceitarão, aqueles meus parentes, aquelas pessoas que eu preguei um dia para elas e elas deram com os ombros e não quiseram Cristo, não quiseram o evangelho genuíno, quiseram o outro evangelho. Isso é muito triste. Quando você chegar em casa, medita nisso. Olha a ação do juízo de Deus na terra. Por isso que nós iremos morar num novo céu, numa nova terra, porque até essa terra e os céus serão abalados com o juízo de Deus. Isso é sério, irmãos. Atende aí, Rui, por favor. Isso é sério, querido. Vai lá, Rui, levanta lá, por gentileza. Amém. Fica à vontade. A águia que voa pelo céu proclama 3 ais, irmãos. Olhe para mim. Antecipando os últimos, olhe para mim, os últimos juízos, ainda mais severos, que nós veremos no próximo capítulo. O céu anuncia, a pior parte ainda está por vir.
Será que vale a pena continuar na prática do pecado? Será que vale a pena jogar na lata do lixo o nosso tempo? Será que vale a pena a vida que nós estamos levando diante do Senhor? O que estamos entregando ao Senhor? Será que vale a pena a gente se curvar para o nosso coração, para as vozes do lado de fora? Mas eu quero que a igreja entenda, mas nesses juízos, mesmo em meio a tanto juízo aqui, começando apenas com uma terceira parte, a gente vê a graça de Deus, pois Deus ainda adverte antes de punir toda a humanidade. Deus está usando essas tragédias, Deus está usando essas mortes. O Rui tem um grupinho, o pessoal que trabalha com ele, que todo dia tem novidade. E todo dia Deus mostra para você, Rui, e para o pessoal que trabalha com você, o que vai acontecer com a raça humana, que não se curvarem diante dele. Antes de Deus punir, irmãos, Deus sempre adverte. Antes de acontecer alguma coisa, Deus sempre avisa. O Carlos, essa semana, eu não sei o que ele fez, que ele estava fazendo, e aí, ajudando aqui lá fora, foi ontem, né, Carlos? Você está me ajudando? Aí você pegou um negócio de tinta, né? Aí você ia colocando num lugar que não podia colocar. Aí na hora a mente dele falou assim: se você pôr aí vai dar ruim. Aí eu de longe observei, ele ia colocando assim, aí ele tirou. Aí depois ele voltou para colocar novamente. Aí eu falei assim: não, Carlos, coloca aqui. Eu adverti ele, né? Não, Carlos, não coloca aí. Eu falei assim: eu estava te vendo de longe. Eu vi que havia uma luta na sua mente, entre a sua mente e a sua carne, porque estava mais perto de você. E aonde tinha que colocar, você tinha que dar 3 passos. E a tua mente falou para você: não põe, porque eu vi que a hora que você foi colocar, e você tirou, e parou um pouquinho. Você sabia? Aí eu perguntei: foi ou não foi ele? É verdade, pastor. Mas por que você colocou? Mas ia pôr novamente, porque está mais perto. E quantas vezes o Senhor, Ele sempre nos adverte quando Ele vê que a gente está fazendo, ou quer fazer, ou está se relacionando com alguma coisa errada. E sabe que aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele vai colher. E antes de nós, todos nós, irmãos, eu estou incluso nisso, antes da gente tomar qualquer atitude, quando a gente vai tomar uma atitude errada, vai falar algo, vai pensar algo, vai fazer errado, vai virar as costas para Cristo, ou fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem aqui, na nossa mente, e diz assim: não faz. Mas muitas vezes o nosso coração fala: não tem problema, depois você faz. Ou não tem problema não vai dar em nada. E a gente sabe que vai dar. E a gente fala, olha como que nós somos. Então, eu quero que você entenda que antes da punição, da colheita, que seja da vida, vem a advertência primeiro do Senhor. Sempre virá, irmãos. É que a gente não dá ouvido, mas sempre vem a advertência. Aplicação para a igreja de hoje, para a gente encerrar. Cristo continua sendo o Senhor da história. O Cordeiro abre os selos,
Ele reina soberanamente, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Segundo, as orações da igreja têm poder diante de Deus. Então, antes que o juízo venha, o incenso sobe, Deus ouve, Deus age. Então não abre mão das intercessões. Por isso que todo culto nós realizamos a intercessão. Nós temos encorajado você a orar em casa, a dobrar os joelhos em casa, porque você pode falar com Deus em casa. Deus te ouve também em casa, Deus te ouve no banheiro, Deus te ouve no ônibus, te ouve no carro. Aonde você orar e falar com Deus, Ele vai te ouvir. É lógico, é no nome de quem? Do Senhor Jesus. O juízo de Deus é real, irmão, e progressivo e justo. Deus não será injusto com ninguém. Deus é justo. Quem receberá punição, Deus não estará fazendo injustiça alguma. Por quê? Porque Ele sempre adverte antes. Ele sempre avisa antes. E vai continuar avisando. Mas vai chegar uma hora que, se a pessoa não ouvir, vai vir um juízo. Ele não destrói tudo de uma vez. A gente vê aqui, as ações do Senhor é pedagógica, clamando e chamando o homem ao arrependimento. As suas ações são pedagógicas, chamando sempre o homem ao arrependimento. A criação sofre, a gente viu no texto que a criação sofre por causa do pecado do homem. Isso é natural. Só um instante, agora é hora de ouvir. Preste atenção. A gente observa que a criação, ela está gemendo por causa do pecado do homem. A gente olhou aqui no texto e vê as trombetas, elas mostrando que o universo é afetado pela rebelião do homem. Isso nos chama a mordomia, a reverência pela criação de Deus. Quinto, o silêncio do céu nos ensina reverência e temor a Deus. Antes do juízo, há silêncio. O céu nos chama à contemplação e à sobriedade diante da santidade divina. Deus está advertindo o mundo hoje, irmãos. E nessa noite, Deus está me advertindo. E Deus está advertindo você. As guerras, catástrofes, crises econômicas, morais. Você pode observar que todas as crises que existem no mundo está associado à crise moral do homem. O homem, infelizmente, não está mais respeitando a si mesmo. Ele não está temendo mais a Deus, e nem está respeitando mais a si mesmo, nem o próprio corpo. Não cuida, é entregue aos seus olhos, ao seu coração. Então, todas as trombetas, elas estão clamando, elas estão sendo tocadas, todos os dias, de uma forma fina, dizendo: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Então, a conclusão aqui do capítulo 8, ele nos revela a seriedade do juízo de Deus e a segurança do seu povo. Enquanto o mundo é abalado, os santos são lembrados de que o Cordeiro reina. O silêncio é o seu prelúdio da justiça divina, mas também o lembrete de que o mesmo Cordeiro que julga é aquele que foi morto por nós. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar esse nosso estudo de hoje dizendo
que Deus, Ele ouve as orações dos santos, e Ele mesmo executa o juízo contra o ímpio. Por isso, o crente pode descansar, você pode dormir em paz nessa noite, porque o trono do universo, no centro do universo, está ocupado, o Cordeiro reina, Ele está conduzindo a nossa história, Ele está conduzindo a nossa vida, nós podemos dormir em paz, porque Ele está cuidando de cada um de nós, amém? Então, coloca aí por favor, Abacuque capítulo 2, 20, que tinha dado uma voltinha da sua Bíblia, Carlos, e voltou. Isso, vamos ler? O que Abacuque disse? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, amém? Curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa exposição, por esses ensinamentos, por nos revelar, querido Pai, o que está por vir, e todas as tragédias, as catástrofes, Senhor, deste mundo, o que está acontecendo aí fora, as guerras, as crises, são as trombetas do Senhor clamando. A gente vê tanta tragédia, Senhor, tanta catástrofe no mundo caído, mas mesmo assim temos paz interior na alma, segurança no Cordeiro que conduz a nossa vida, a nossa história. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, que possamos crescer mais e mais, e que o temor do Senhor esteja sobre o nosso coração, e que possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar os eleitos, os escolhidos, meu Pai, que estão espalhados por todo o mundo, aqui nesse bairro do Capão Redondo, Senhor, que eles possam, meu Pai, saber que aqui existe uma igreja bíblica centrada em Cristo, no Evangelho, uma igreja cuidada pelo Senhor, uma igreja devota a Ti, meu Pai. Oh, querido Deus, leva-os para casa em paz e segurança, guardando, livrando, Senhor, de todos os males, Senhor. Obrigado, obrigado por essa comunidade, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos. Eu oro por aqueles que se afastaram, aqueles que estão longe, aonde quer que eles estejam, os teus olhos estão sobre eles agora. Sustenta-o, Senhor, dê força, ânimo, que eles possam se voltar para Ti, Pai, que eles possam se lembrar que o Senhor os ama, e a prova disso, o Senhor deu o Teu Filho, para que possamos, meu Pai, ir de volta para casa. Obrigado, Senhor. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu santo nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor infinito do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, não somente hoje, mas amanhã, até a consumação do século. Que Ele te guie em paz e em segurança. Os que creem digam amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Cordeiro de Deus que reina sobre as nossas vidas. Amém. Amém? Irmãos, eu não vou poder atender agora, porque daqui eu já vou direto, que eu já estou quase que atrasado para pegar o meu ônibus, tá bom? Que eu vou agora para o interior, e eu gostaria que você orasse pela nossa viagem. Se Deus quiser, nós estaremos de volta no sábado, e sexta-feira teremos o culto de oração. O
O nosso irmão Ronaldo estará fazendo um culto aqui com vocês, orando por você, pela sua família, colocando diante de Deus as nossas vidas, tá bom? Amém? E mudou a rota, Rui, vai ser lá na feira. A gente tem que ir rapidinho. Você vai poder me levar? Ou não? Vai te atrapalhar? Ou se não, vejo outro irmão para me levar. Eu acho que senão eu vejo outro irmão para me levar. Porque você tem que levantar amanhã cedinho, eu estou vendo aí que você está meio cansadão. Alguém pode me levar? O senhor pode me levar? Vai te atrapalhar? Tem certeza? Hã? Aí você leva? Mas você não está de carro aí, né? Você leva? O senhor José, o José pode levar? Mas cadê ele? Vê aí, por favor, se ele puder. Ele já foi? Tá, então, aí ele... Carlos, fecha tudo aí, por favor, tá? Estou atrasado.